Vamos ver química para oitavo ano. Gente, nós havíamos começado na segunda-feira, mas tinha pouca gente, aí eu vou dar uma retomada. Modelo atômico de Bohr. Então, o átomo é formado, segundo Bohr, por um núcleo, uma parte central, que tem cargas positivas e partículas também sem carga elétrica. No núcleo, que fica no centro, temos os prótons, partículas pesadas de carga positiva. E os nêutrons, sem carga elétrica, mas ela também é uma partícula pesada. E na parte periférica, em torno do núcleo, nós temos a eletrosfera, esfera de elétrons. E o que quer dizer isso? É um conjunto de partículas leves que giram em torno do núcleo e que tem carga negativa. Fácil, né? Então, elétrons leve, elétron leve, gira em torno do núcleo, carga negativa. O leve gira em torno. O central é mais pesado. Próton, carga positiva. Próton positivo. Nêutron, sem carga elétrica, certo? Gravar isso aí. Aí nós fizemos uma experiênciazinha que é bem interessante. Cargas de sinais iguais, elas se repelem. Cargas de sinais diferentes, elas se atraem. Então me diga, o que é que o próton, que é positivo, faz com o elétron que gira em torno dele? Atrai. E por que o elétron não bate no próton? Porque ele está girando com a velocidade alta, tá certo? Então esse é o modelo atômico de Bohr. Lembre, um elétron com um elétron, eles se repelem. Um próton com um próton, eles se repelem. Próton com elétron se atraem. Tá bom? Vamos ver a próxima parte. Aí agora, continuando, nós vimos o modelo atômico, agora vamos ver como é que a gente representa o átomo. Simples. Você aqui coloca o símbolo do átomo. Por exemplo, hélio. A gente não bota hélio, a gente coloca HE. Tá vendo? Argônio, AR. Ah, e esse aqui? Potássio? Não, esse aqui é fósforo. Aí depende, alguns variam. Mas esse aqui você vai acertar. Qual? Muito bem, ferro. Gente, aqui o número mais importante de partículas que tem no átomo é o número de prótons dele, que é chamado Z, ou número atômico. Então, quando falar número atômico, número de prótons. Então, Z aqui vale 2. Embaixo do número de prótons vem o número de nêutrons. Então, esse átomo aqui tem 2 nêutrons. Então, eu digo que N é igual a 2. Tá vendo? Então, esse númerozinho embaixo. Aí eu boto Z igual a 2. Número de prótons ou número atômico é esse que vem embaixo aqui, ó, 2. Abaixo dele vem o número de nêutrons, que no caso também é 2. Depois a gente olha o número de massa. Qual é o número de massa? Ó, o número de massa, olha o que tem escrito aqui, é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Então, 2 mais 2, 4. Tá vendo? E o número de elétrons que vem embaixo do número de nêutrons. Então, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Tá vendo? Então, a gente coloca E, número de elétrons, 2. Tá vendo? Então, num desse aqui, geralmente o que vai vir numa questão é o número de massa e o número de prótons, também chamado de quê? Número atômico. Com base nesses dois, a gente acha tudinho. Vamos ver como é? Vá, neste caso, qual é o número de massa? É logo o que está em cima. Quanto? Acertou. 56. Qual o número atômico ou o número de prótons? Embaixo do símbolo, 26. E agora, gente, como é que eu acho o número de nêutrons? Bem fácil, ó. Quero achar o número de nêutrons? É só passar o número de prótons subtraindo. Então,
N é 56 tirando 26, que dá quanto? 30, tá vendo? E o número de elétrons é igual ao número de prótons, 26. Vamos ver se você acerta isso agora? Número de massa, A de acima, 40. Número de prótons, Z, ou número atômico, abaixo do símbolo. 18. Número de nêutrons é só subtrair, gente. 40 tirando 18, muito bem, dá quanto? 22, tá vendo? E o número de elétrons igual ao número de prótons, 18, tá vendo? Esse agora você vai acertar, vá, de costa. Qual o número de massa? 31, A de acima. Número de prótons ou número atômico, embaixo do símbolo, 15. E agora o número de nêutrons que não está aparecendo? É só subtrair o número de massa, menos o número atômico, que dá 16. E o número de elétrons, de novo, é igual ao número de prótons, 15. Tá certo? Vamos ver agora isso para a próxima etapa. Agora, nós vimos o que era átomo. Vimos uma observação muito importante. O número deles, que era o mais importante, era o número atômico, que era o número de prótons. Agora vê, eu quero falar de outra espécie química que existe muito na natureza, chamada íon. Íon, com acento. Íon quer dizer isso, é uma espécie química em que, lembra que nós falamos que no átomo o número de elétrons era igual ao número de prótons? Agora, é uma espécie química em que o número de elétrons não é mais igual ao número de prótons, é diferente. Então, ou o número de elétrons é maior que o número de prótons, aí vai prevalecer qual carga? Negativa. Aí isso vai virar um íon, íon negativo. E o outro nome que a gente dá para íon negativo? Ânion, ânion. Nome do íon negativo? Ânion. Fale de forma energizada. Ou outra opção, que é o número de elétrons ser menor que o número de prótons. Se o número de elétrons for menor que o número de prótons, prevalece a carga positiva. Se o número de elétrons for maior, prevalece a carga negativa. Aí pronto. Quando o número de elétrons é menor, prevalece a carga positiva. E o nome do íon positivo a gente chama de cátion. Agora lembra bem. Quem é o leve? O elétron. Quem está por fora? O elétron. Então, quem entra ou sai do átomo é o elétron. Então, o íon positivo não quer dizer que ele ganhou o próton. Ele perdeu o elétron. E o íon negativo quer dizer que ele ganhou elétron. Tudo é em referência ao elétron, a parte de fora. Entende? Você quando leva uma queda, você corta o fígado? Não. Você corta a pele. Então, tudo do átomo primeiro acontece com a parte exterior, que é a eletrosfera. Então, o elétron entra ou o elétron sai, tá certo? Quando chegam elétrons e ficam elétrons a mais que o normal, íon negativo, ânion. Quando os elétrons são perdidos, ficam elétrons a menos. Prevalece a carga positiva, íon positivo. Vamos agora ver como é que a gente determina aquele mesmo exercício para saber o número de massa, o número atômico, o número de nêutrons e o número de elétrons. Você vai acertar. Vê como é fácil. Número de massa, nada muda, continua A de acima, 31. Número de prótons, nada muda, embaixo, 15. Número de nêutrons, nada muda. É o número de massa menos o número de prótons, que dá 16. Agora vem o número de elétrons. É aqui que tem a diferença. Ó. Era para ser igual, 15. Mas aqui está dando que carga? Carga negativa, quer dizer que prevaleceu o ganho de elétrons. Então, houve um ganho de 3 elétrons. Então, o número de elétrons, que era para ser 15, ganhando 3, ficaram 18. Não é fácil?
Esse agora você. Aí a gente chama isso de ânion, carga negativa, ânion. Vou botar aqui para você ver melhor. Ânion trivalente, quer dizer, 3 cargas negativas sobrando. E esse agora? Vá, você. A, nada muda, acima, 20. Z, nada muda, abaixo, 9. N, nada muda, 20 menos 9, que é quanto? 11. Só muda o número de elétrons, que eu vou botar de novo um asterisquinho e você vai acertar. O número de elétrons era para ser qual? 9. Mas aqui a carga é o quê? Negativa. Já sabe que houve um ganho de elétrons. Quanto? Professor, não estou vendo número nenhum na frente, então é 1. 10 elétrons. 3 cargas negativas a mais, ânion, carga negativa, trivalente. E se for uma só, a gente chama de ânion mono. Lembra que monossílabo? Mono, 1. Monovalente. Agora você vai acertar? Fácil. Ei, como é o nome do íon de carga positiva? Cátion. Você vai acertar agora, ó. Vê. A, nada muda. A, acima, 27. Z, nada muda. Z embaixo, 13. N, número de nêutrons, nada muda. É só subtrair 27 menos 13, que dá quanto? Muito bem. E o número de elétrons que você já vai botar um asterisquinho aí, ó, vai dar quanto? Era para ser igual a 13. Mas a carga agora é positiva. Quer dizer que houve um ganho de elétrons ou uma perda de elétrons? Perda. De quantos? 3. 13 menos 3 dá 10. Tá vendo? A gente vai chamar isso de quê? Ânion? Não, agora é cátion. Mas ele tem 3 cargas. Qual o nome? 3. Trivalente. Tá vendo? E para fechar, deu seu show. A, 42. A de acima. Z embaixo. Bora. 20. Nada muda. N, nada muda. É só subtrair o número de massa menos o número de prótons. 22. E agora, número de elétrons com asterisquinho, todo mundo acerta. Pode pegar o seu bichinho aí, seu pet, que ele vai aprender isso também. É muito fácil. Era para ser quanto, gente? 20. Mas houve ganho de elétron ou perda? Ganho quando a carga é negativa, perda quando a carga é positiva. Então houve uma perda. Perdeu 2 elétrons. Ficou quanto? 18. E agora que a carga é positiva, você vai chamar de quê? Ânion ou cátion? Muito bem, acertou de novo. Cátion. Cátion. Eita, e de quantas cargas? 2. Então, bivalente. Tá vendo como é fácil? Gente, teremos para vocês exercícios sobre isso. Estamos enviando para vocês tanto essa teoria como os exercícios para você fazer, responder a todos e no retorno nós vamos cobrar essa tarefa para você fazer, tá bom?